Muito boa tarde para você que está acompanhando aqui o Esportivos, começando o bloco de Copas. Eu sou o Henrico Barranco e estamos aqui com Pedro Lanzarini. Opa, tranquilo? E Pedro Henrique Paiva. Oi pessoal, tudo bem? Então, começando aqui o nosso bloco, a gente vai discutir um pouco sobre a Sul-Americana e também um pouco da seleção, né, brasileira, já que a Copa está aí batendo na porta no ano que vem. Então, esse fim de semana tem Sul-Americana, né, pessoal? Atlético Mineiro e Lanús pela final da segunda competição mais importante do continente. E queria saber de vocês o que esperar desse jogo, quais são as expectativas. Primeiro, Pedro. Acho que vai ser um jogo difícil, complicado, visto que o Lanús é um time bem experiente. Tem o camisa 10 dele, que me fugiu o nome, é um jogador muito técnico e eles contam com o lateral esquerdo, o zagueiro esquerdo, que é muito experiente, quase 40 anos. E tem muita experiência aqui na América Latina, jogando em México, Boca Juniors por 5 anos, se não me engano. Mas acredito que vai dar Atlético. Tranquilo até. O Lanús não vai conseguir jogar, não. Paiva, você? Eu acho que vai ser um jogo bem tranquilo para o Atlético Mineiro. Se fosse o Atlético treinado pelo Cuca, eu acho que seria muito mais difícil do que treinado com o Sampaoli. O Sampaoli acho que consegue mexer o time muito bem nesse quesito Copas, né? Competições internacionais. E tem hegemonia brasileira no futebol sul-americano, então acho que vai ser uma partida até tipo 2-0 para o Atlético Mineiro, uma partida bem tranquila e Atlético campeão. Caramba, estão confiantes, hein? O Lanús, ele eliminou times brasileiros, por exemplo, o Fluminense, né, pessoal, ao longo da competição. E ele tá com uma sequência dos últimos 10 jogos de 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Então, caso tenha alguma situação de adversidade, como vocês acham que o Atlético ele pode tentar superar isso, já que é aquela coisa, né? Time argentino, catimba, torcida provavelmente vai estar em peso. Então, o que você acha, Pedro? Acredito que o Galo venha iniciar pela direita com o Bernat, que é um jogador rápido e ágil. E o São Paulo, se necessitar mudar taticamente o time, ele vai ter o Scarpa no banco, que vai dar um nível mais técnico para o jogo, porque o Scarpa ele é mais lapidado tecnicamente do que o Bernat. Sabe jogar com a bola no pé. O Scarpa tem uma qualidade na bola parada também muito boa, em escanteio, faltas. E o Rony no ataque, que é um atacante móvel, muito móvel. Apesar de ser ruim tecnicamente, ele é um atacante bem móvel e pode vir a trazer dificuldade para a zaga do Lanús, visto que é uma zaga já mais experiente. Você, Paiva, como você acha que o Atlético ele pode lidar com essas situações, principalmente se o jogo acabar apertando, né? Eles já são treinados por um técnico argentino, então acho que de catimba eles vão entender. O São Paulo vai conseguir trazer um jogo para cima do Lanús do jeito argentino de ser. E talvez, como o Pedro falou, o Scarpa, por ser bom tecnicamente, acho que deveria jogar em volta dele. Ele vai conseguir montar jogadas, trazer o time para o ataque e deixar o jogo mais tranquilo por volta do Atlético Mineiro. E junto com o Hulk também, né? Que é o atacante letal do Atlético. Então, se jogar em volta dos dois, acho que não vai sofrer tanto se ficar pensando na catimba argentina. Bom, indo para os palpites agora, eu começo com um jogo um pouquinho mais complicado do que vocês estão pensando. Eu vou com 2-1 para o Atlético Mineiro. Pedro? Acho que vai ser 3-0 pro Galo, hat-trick do Hulk. 2-0 Atlético Mineiro, com um gol do Hulk e o outro aleatório. Uma pessoa totalmente aleatória que vai ser consagrada a ídola da nação atleticana. Legal, a bola rola no sábado às 5 horas da tarde no Defensores del Chaco, no Paraguai. Vamos agora para a seleção, pessoal?
que teve 2 jogos aí meio complicadinhos, né? Bom, um foi bom, o outro mais ou menos, né? O Brasil venceu o Senegal pelo placar de 2-0 e empatou com a Tunísia em 1-1. Então, eu queria saber o que vocês acharam desses jogos, né? Principalmente se houveram, né, destaques tanto positivos quanto negativos. Pedro? Destaque negativo, creio que vem sendo já no último 2 anos aí o Vini Júnior, que não vem criando nada com a seleção, não consegue jogar o excelente nível que ele joga no Real Madrid, além do Paquetá, que também não vejo sentido na convocação dele. O Wesley, no último jogo contra a Tunísia, se mostrou um lateral onde, quando o jogo é mais pegado, mais povoado no meio campo, como a Tunísia jogou, ele não consegue dar sequência no jogo. É um lateral muito ofensivo e pouco defensivo. Então, acredito que o Wesley, para um esquema de 3 zagueiros, seja o cara ideal, e para um esquema de 4 zagueiros, como a gente vem jogando com o Ancelotti, o Wesley não seja esse cara. Acredito que o Ancelotti tenha que focar muito no PH do Vasco e até visar nomes do futebol brasileiro, como o Kaique, do Cruzeiro, entre outros, que são com perfil mais defensivo. E o Ancelotti tem que, para mim, jogar nesse 4-2-4 dele não dá certo, porque a gente não tem o meio campo, e o meio campo no futebol é o coração do time. Quando a gente não tem o meio campo povoado, dá o que deu ontem. A bola chega lá e o time não flui e não joga. A gente perdeu uma Copa assim em 2006, e acredito que o Ancelotti tenha que abrir mão desse esquema e povoar o meio campo. Paiva? É o que a gente falou na semana passada, né? Eu não entendo a convocação do Bento, eu não entendo a convocação do Paquetá, e os outros são a mais, né? O Bento, nem o Cristiano Ronaldo gosta dele, então quem sou eu para gostar também? Então, falhou de novo, falhou em várias convocações dele, não vejo sentido convocar ele de novo. Joga na Arábia, quem joga na Arábia é igual o que o técnico da Holanda fala, já morre, já não volta mais para a seleção. E o Paquetá, desde sempre, eu vivo falando aqui no programa que uma convocação sem nexo, não é jogador para a seleção, não tem o nível. Joga meio de tabela no campeonato inglês, é o camisa 10? É, mas é meio de tabela no campeonato inglês. Meio de tabela não, tá na zona de rebaixamento da Premier League. Pra vocês verem, mas constantemente tá sempre no meio de tabela para baixo. Então, pô, independente se é a camisa 10 ou não do time dele, é um jogador que não tem nível para a seleção. Desde sempre nunca mostrou esse potencial. 2022 até mostrou um pouquinho, mas, pô, vai jogar com esse currículo que joguei bem a Copa de 2022? Aí não dá. O Wesley tá começando agora, tá nervoso, porque acho que foi uma das primeiras convocações dele. Ele já foi convocado outras vezes, mas acho que uma vez só, não foi? Não sei. Não, acho que foi umas 3 anos. Então, mas ele não jogou tanto quanto jogou agora contra a Tunísia. Então, dá para testar ainda. A gente tá pobre de lateral, né? Desde o Marcelo e Daniel Alves, que foram os dois minimamente bons. Agora a gente não tem mais ninguém para suprir a vaga dos dois, que foram ótimos jogadores no decorrer da carreira. Mas... E é isso, o Vini Júnior também, a gente esperava que ia jogar bem na seleção com o Ancelotti no comando, né? Porque no Real Madrid foi uma história muito linda, né? Dos dois. Só que agora não tá demonstrando nada. Então, precisa acordar, ainda bem que é amistoso, não é ainda a Copa do Mundo, dá pra dar uma surtida de confiança no decorrer do tempo, mas foram essas minhas críticas. Não, vocês focaram, acho que bastante nesses jogos contra a Tunísia, mas eu acho que seria interessante falar um pouquinho do jogo do Senegal, né, que a gente teve, na minha visão, 2 gratas surpresas, que são o Estevão e o Casemiro. O Casemiro já era meio consolidado, né? Ele saiu, mas tá mostrando que não deveria ter saído nunca da seleção. E o Estevão foi o único, até contra a Tunísia, que tentou alguma coisa, né? Pai, você tá chamando? Então, eu acho assim que a gente tá numa bagunça com a torcida, tá causando uma confusão na cabeça dos torcedores, porque um jogo a gente fala, nossa, que incrível, é a seleção do Hexa, tá acontecendo, eu tô sonhando alto. Outra vez, o que acontece? Tá uma draga, o time não surte nada, não tem entrosamento, não tem nada. É tipo, são 2 jogos amistosos. Aconteceu a segunda vez isso aí. Primeiro jogo, uau. Segundo jogo, pá. A gente não sabe o que tá passando dentro dos jogadores. Dentro dos jogadores não, dentro do Brasil todo, a seleção inteira. Porque tá uma oscilação de bom e ruim, tipo, não dá pra sentir qual que vai... A gente não tem confiança mais em nada nesse negócio. Pegando um pouco o gancho dessa fala sua, falta consistência para vocês? Porque é justamente o que aconteceu, exatamente a mesma coisa nas últimas 2 datas FIFA. O Brasil ele vai e ganha o primeiro jogo bem,
na última data FIFA contra a Coreia e nessa de agora contra a Senegal, mas vacila no segundo. Então, o que você passa? Acredito que no primeiro jogo, por serem seleções mais fortes, o Ancelotti vá com uma força máxima e até visando o time do Hexa, da Copa do Mundo, que do Hexa vai ser difícil. Contra o Senegal, primeiro jogo, ele jogou com o Militão pelo lado direito, como lateral, que é uma coisa que ele gostava de fazer já no Real Madrid, e o Militão corresponde bem lá. Acredito que seja nossa melhor opção ele por lá, e o Wesley como reserva, visando um jogo mais ofensivo no futuro. E o meio-campo ele basicamente escalou mesmo, Casemiro e Bruno. Casemiro, acredito que seja um jogador essencial que a gente precise, e a gente tem que achar um jogador também com o perfil do Paulinho ou Renato Augusto, que cadencie o jogo, saiba fazer a bola girar pelo time, com ligação entre o ataque e defesa, algo que nem Bruno Guimarães tem, Paquetá também não, Joelinton não tem. Então acredito que a gente precisa esse jogador vai cair com uma luva e vai fazer a seleção jogar. Bom, você falou do Hexa, né, Pedro? E pelo visto você não está muito confiante, né? Só que tem um detalhe que na data FIFA de março, o Brasil vai jogar contra a França e contra a Croácia. Se caso a seleção consiga ir bem nesses dois jogos, vocês acham que a confiança pode aumentar? Volta o oba-oba? A gente ganhou da Espanha e da Inglaterra no passado, a gente achou que ia ser oba-oba, como tá agora. Mas, assim, eu falei uns programas atrás que é bom ter amistoso, que a gente testa as coisas, consegue testar os jogadores direitinho para ver qual vai ser a formação ideal, mas agora já estamos no período de Copa, não tem tempo de testes. Quem jogar bem vai ficar no time, e time que está ganhando não muda. Então não é período mais de testes, é o período de escolher o time ideal para o Hexa. Se tá vendo que o primeiro jogo a gente está ganhando de 2, 3, 4, 5-0 e no outro jogo a gente está trocando de time e está perdendo, é melhor que eu jogar todos os jogos com um único time só. Que vai ser o time que a gente vai ter um entrosamento perfeito, um casamento entre os jogadores ali, que vai dar pra gente ter um sonho minimamente pro Hexa. Legal. E, bom, pra fechar aqui, o Ancelotti, obviamente, ele foi perguntado na coletiva sobre o Neymar, né? Acho que tá até ficando chato isso. E abriu as seguintes aspas. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar na lista final e nós temos só que fazer uma coisa: observar ele como outros para tentar não cometer erros na lista definitiva. Ele se recuperou da lesão que teve e agora tem mais 6 meses para jogar. A verdade é que o Campeonato Brasileiro para em 7 de dezembro, mas depois tiram férias. Depois, quando começar o novo Campeonato Brasileiro, tem tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas. Bom, ele não descartou, né? Mas será que ele tá contando com o Neymar pro ano que vem, pessoal? Infelizmente, eu acho que ele esteja, até para vir como reserva, mas acredito que não dê para ficar só esperando o Neymar nos últimos, pós-pandemia. Ele fez um 2020 muito bem, vice-campeão da Champions, de lá para cá foi só ladeira abaixo. Não conseguiu se firmar no PSG, inclusive o Luiz Henrique chegou como técnico e tirou ele do time, visto que os dois já tinham trabalhado naqueles anos mágicos 15 a 17 no Barça. Não conseguiu jogar na Liga Saudita, onde ele foi escorraçado do time do Al Hilal pelo Jorge Jesus. Vem para o Santos tentar uma nova virada de chave na carreira. Continua na mesma. Se ele quiser focar nesses últimos 6 meses, que é o final da carreira do Neymar, eu não acredito que o Neymar venha a ter mais 3 anos de carreira. Acho que ele vai... Se ficar no Santos, eu acho que já é até demais esperando isso. Mas se ele for realmente ficar no Santos e quiser a Copa do Mundo, acredito que ele tem que abrir mão de cachaça, uísque, energético, pôquer, tudo isso e focar na academia, que é algo que ele não foca faz tempo aparentemente. Mas eu não levaria o Neymar não, visto que em 2001 o Romário foi artilheiro do Brasil e não foi levado por uma questão técnica do Felipão, que disse que o Romário não jogaria lá, no elenco dele, na formação. Na Copa de 2006 teve o Romário de novo em 2005, sendo artilheiro, não foi levado. Em 2010 o Ronaldo, mesmo fora de forma, tudo afim, fez um 2009 excepcional pelo Corinthians e não foi levado. Em 2014 nós tivemos o Ronaldinho sendo o rei da América no ano anterior e não foi levado pelo Felipão para a Copa. Então acho que o Neymar não vem a ser solução e vai ser o problema se for para a Copa.
Bom, então acho que para concluir, a seleção ela fecha esse ciclo com mais dúvidas do que certezas, né, pessoal? Posso concluir o Pode negócio falar, do Neymar pode falar. rapidinho? Assim, são histórias muito diferentes do Romário, do Ronaldinho, do Ronaldo, mas a gente está rendido, a seleção brasileira está rendida ao Neymar desde 2014. Sem ele, parece que os jogadores não constroem, parece que depende muito dele. Por mais que em 2019 a gente tenha ganhado a Copa América, sem o Neymar, foi tipo aquela Copa América mais fácil da história, assim, foi muito tranquilo, assim, todas as fases foram, o craque foi o Ayrton Cebolinha, né, a gente já estava comentando isso, mas estamos muito rendidos ao Neymar. Se ele for, pelo menos igual o Daniel Alves 2022, pelo menos para dar uma força de moral, assim, para os jogadores, acho que é uma melhoria para o time, porque sem ele parece que os jogadores perdem a cabeça, fica nervoso. Depende muito desse craque. Então, por mais que tá com lesão, tá com problema extracampo, ele é um jogador da seleção, ele é o próprio da CBF ali. Então, todo mundo gira em torno dele. Então, por mais que ele jogue, tipo, sei lá, um jogo da fase de grupos, dependendo da condição dele, sabe? Um jogo da fase de grupos para assim cumprir tabela, eu acho que é uma boa escolha. Eu prefiro que ele vá para a seleção, pelo menos para jogar um jogo, do que para ele não ir e os jogadores ficarem do jeito que estão. Então o Pedro levaria e o Paiva não? Não, ao contrário. Ao contrário, é verdade. Então acho que foi esse o bloco de Copas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o próximo bloco. Abro aqui para me despedir. Eu sou Henrique Barranco e despeçam-se aí também. É isso, vamos esperar a seleção mais forte na próxima e vamos que vamos. Torcer para esse Hexa chegar logo quanto antes, né? Que eu nunca vi o Brasil ganhar, né? Tchau, tchau. Começando mais um bloco do Brasileirão Betano. Eu me chamo Augusto, estou com o prazer aqui de estar com meu companheiro Felipe Camurati. E aí, pessoal, espero que esteja aí tudo bem. Agora está tudo bem. E é isso, vamos aí para mais um programa. Boa tarde, rapaziada esportivos. Vamos nessa para mais um programa. E aí, rapaziada, vamos nessa. Bora, que tem 2 clássicos essa rodada. E já vamos começar a falar do Fla-Flu que tem hoje. Eu quero saber de vocês as expectativas para o jogo. Vocês acham que o Flamengo vai arranjar 3 pontos para manter a gordura ali em cima do Palmeiras? Ou o Fluminense vai encrencar com o Flamengo e vai dar uma segurada aí no rival? Bom, vai ser um jogo bem disputado, esse Fla-Flu. Eu geralmente estou um tanto... eu não sei muito dizer, mas eu não estou tão confiante assim, porque acho que vai ser um jogo de fato complicado pro Flamengo, né? O Fluminense acho que vai fazer de fato um jogo duro. O Fluminense quer atrapalhar a vida do Flamengo. O Flamengo tá aí com alguns desfalques e tá um pouco inconstante no Brasileiro. Por mais que pegou a liderança, foi porque o Palmeiras perdeu 2 jogos. Mas como um todo, tá um pouco inconstante o time do Flamengo ainda na competição, por mais que esteja líder. E acho que de fato vai ser isso. Vai ser um jogo bem disputado, bem complicado. E é a cara do empate esse Fla-Flu, né? O Flamengo tende a ter também bastante dificuldade com o Fluminense nos últimos anos. Realmente é a cara do empate. E como o John Kennedy disse, se o Fluminense não vai ser campeão brasileiro, o Flamengo também não vai ser. Tem cara de empate esse jogo. Quem sabe o John Kennedy também não desencanta, faz tempo que ele não faz um gol. E é isso, o Flamengo merecidamente está em primeiro lugar, porque o Palmeiras vem pipocando nesses 2 últimos jogos. Pra falar desse Fla-Flu, cara, vai ser um jogo difícil pros 2 lados, né? Tanto pro Flamengo, tanto pro Fluminense. Um jogo muito importante para as 2 equipes também, né? O Flamengo por motivos óbvios, o Fluminense porque quer se manter ali numa briga por Libertadores, muito forte numa briga por Libertadores. Fluminense esse que não tomou nenhum gol no Maracanã desde que o Zubeldia assumiu o comando, né? Então um número bem expressivo aí. Então é isso, vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo. O Fluminense está bem encaixadinho quando joga em casa, né? Parecido até com o que era no início do Zubeldia no São Paulo, né? Muito forte no Morumbi, fora de casa. Deixando a desejar um pouco. Mas vamos ver, cara, jogo forte, cara. Jogo bom, vai ser legal, mano, animado. Saiu a notícia hoje cedo, né, que o Pedro não joga a final da Liberta, é desfalque. O Plata também não joga a final da Libertadores, mas pensando no brasileiro, assim, temos o Plata no Flamengo, mas se vocês fossem o Felipe Luiz, assim, quem que vocês apostariam de 9 para deixar lá sem ser esses 2? O Juninho tem que ter uma oportunidade, Camurati? Ao meu ver, sim, porque o Juninho é o único da posição que a gente tem. Ele é o único jogador com camisa 9 que... Não camisa 9 literal, mas o único 9 que realmente sobrou no Flamengo. O Bruno Henrique, por mais que tá a temporada toda aí jogando nessa função, e eu sou bem contra isso,
não é um camisa 9, né? Não é o centroavante Juninho, esse jogador. Então, pra minha natureza, realmente é o Felipe Luiz botar o Juninho. Mas eu já sei, na mente dele, que ele vai botar o Bruno Henrique. Eu sei que o Bruno Henrique vai ser titular até o fim da temporada e que ele vai jogar a final da Libertadores. Acho que isso aí tá muito óbvio, mas... Queria ser, o Bruno Henrique melhorou, né? Ele tava muito mal até o mês passado, mas esse mês de novembro ele conseguiu aí dar uma virada de chave, também solucionou as questões em que ele tinha com a justiça, e agora ele voltou pelo menos a atuar um bom futebol. Mas, de fato é isso, eu colocaria o Juninho porque é o jogador da posição, mas o Felipe Luiz vai colocar o Bruno Henrique, isso aí já é um fato. Pensando em final de Libertadores, eu não colocaria o Juninho, eu colocaria o Bruno Henrique, que é um cara muito decisivo. E em relação ao brasileiro, quem sabe pode também mesclar esses dois, porque vai ter agora também a final da Libertadores e precisa mesclar o time para ver se pode ter uma oportunidade boa pro Juninho jogar bem. Agora sim o Pedro, a realidade é que essa disputa aí, na camisa 9 do Flamengo, tem o Bruno Henrique como favorito, né? O Bruno Henrique que tem sido, como disse o Camurati, o substituto do Pedro toda vez que ele fica fora, enfim. E a tendência é essa, né? O Felipe Luiz gosta dele e eu particularmente acho que ele deu uma melhorada nesses últimos jogos, né? Em novembro fez alguns gols importantes. Enfim, então acho que vai ser ele, acho que deve ser ele, né? Quando a gente fala de final de Libertadores, de jogos decisivos de Libertadores, o Bruno Henrique no Flamengo já tem uma grande história. Acho que é um cara que é capaz de decidir, mesmo nos maus momentos, mesmo quando tecnicamente não tá bem. Acho que entre Bruno Henrique, Juninho e o Wallace Ian, que acho que é outro que vai estar nessa briga, acho que é o cara que é capaz de decidir desses três e, enfim, é isso. Acho que sobre o Wallace Ian, acho que ele merece mais chances, mas tem que ser aos poucos, né? Enfim, acho que ele, quando entra em campo, ele teve algumas questões ali, teve algumas questões até mentalmente, mas... acho que merece mais chances, mas acho que quando a gente fala agora final de Libertadores, reta final de Brasileiro, acho que a opção mais segura é o Bruno Henrique. Certíssimo. Hoje a gente ainda tem Palmeiras e Vitória no Allianz. E assim, o Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas para Mirassol e Santos. Um momento meio conturbado ali, freou na disputa pela liderança. O que vocês esperam para esse jogo? Vocês acham que vai ser um jogo tranquilo? Eu espero que sim para o Palmeiras. Começando por você, Camurati. Primeiro que eu não entendi o que você falou, eu espero que sim no Palmeiras, mas de fato vai ser um jogo tranquilo. O Palmeiras perdeu para o Mirassol lá, em Mirassol, que é extremamente normal, dados os contextos aí do campeonato, e também perdeu para o Santos, que é um jogo que, enfim, foi extremamente pegado. O Santos soube aproveitar uma das suas principais oportunidades que criou. E, enfim, é uma sequência de resultados ruins que acontece, mas, como um todo, o Palmeiras acho que nem vai conseguir se sobressair desse jogo, porque é muito favorito contra o Vitória, o time do Vitória é fraco, querendo ou não, e o Palmeiras é um time extremamente superior e vai conseguir se sobressair, vai conseguir essa vitória. Beleza. Ô, Léo, você acha que hoje a gente vai ter um jogo tranquilo pro Palmeiras igual foi no final de semana? Eu acho que sim, hein? Enfim... o Palmeiras teve muitos desfalques contra o Santos, né? Além dos convocados, além dos lesionados, teve o Alan e o Andrés Pereira que estavam suspensos. E é ruim porque esse jogo da 37ª rodada vai ser agora, né? Porque se fosse realmente na 37ª rodada, a gente podia ajudar o Santos a cair, né? Mas, enfim, agora como esse jogo foi adiantado, é obrigação do Palmeiras vencer no Allianz Parque. Hoje o Allianz Parque faz 11 anos de existência e o Palmeiras também lançou uma nova camisa, tem tudo para vencer de goleada do Vitória. Mas se perder, aí acabou o campeonato. Se perder, acho que acabou o campeonato, eu não sei, porque a tabela do Flamengo também tem alguns jogos difíceis, tem Mirassol fora, tem o Atlético fora, que sempre gosta de tentar encrencar para cima do Flamengo, enfim, mas acho que é isso, um Palmeiras muito favorito, um Palmeiras que deve vencer bem para voltar a ter confiança, para talvez, quiçá, colar no Flamengo até empatar em pontos. É isso, cara, acho que com as voltas aí de alguns jogadores que estavam fora da data FIFA, vamos ver se vão jogar de fato, se vão jogar os 90 minutos, mas mesmo que não joguem, o Palmeiras ainda é favorito por ter um elenco recheado, enfim. Acho que a retranca do Jair Ventura dessa vez não vai dar muito bom, mas vai que, cara, vai que. Passando para o jogo da Vila Belmiro agora, Santos e Mirassol.
que vocês esperam desse jogo? Eu espero um jogo nada fácil pro Santos. O Mirassol vai dificultar e muito a vida do Peixão. Eu espero, assim, um empate dificílimo, com pouquíssimas oportunidades. Mas vocês acham que o Santos, assim, é um time muito caracterizado pelos meninos da Vila, DNA ofensivo e etc. O Vojvoda, ele tinha que dar mais oportunidade para os garotos jogarem, porque visto que você coloca o Guilherme não dá certo. Aí coloca o Lautaro e ele pisa em cima da bola se embanana sozinho. Vocês acham que um Robinho, um Bom Tempo, um Souza, um Sherman é interessante? Com certeza, até porque, que nem você falou, o elenco do Santos é bem limitado, né? Os jogadores que lá estão são bem limitados, que definitivamente não condizem com a grandeza que é o Santos, né? Do que representa o time do Santos. E em situações assim, você tem que apostar na base, você tem que apostar em quem, querendo ou não, sempre fez o Santos, tornou, né, o Santos um clube gigante para o futebol, que são os meninos da Viana. E eu concordo muito com essas críticas aí a respeito do Vojvoda, porque... Ao meu ver, realmente é isso. Antes tem que apostar nos garotos. O Robinho vem surgindo aí como uma boa promessa. Também tem o Souza, que vem até jogando titular nos últimos jogos, né? Mas querendo ou não, é um jogador que também já precisa se afirmar aí na função. O Bom Tempo também é um outro jogador que me agrada bastante. Então, de fato, se o Santos quer escapar do rebaixamento, acho que ele tem que apostar mais nos jogadores que têm uma qualidade maior do que os que jogam normalmente. Esses jogadores seriam os jogadores da base. Eu acho que tanto o Robinho, tanto o Bom Tempo tinham que ser titular contra o Mirassol. Vai ser um jogo difícil, mas, enfim, o Santos... sei lá. Não, só pegando esse gancho da base, mano, é claro, cara, é claro que o Vojvoda deveria utilizar mais os meninos da Vila, né? O Souza há um bom tempo já deveria ser titular, bom tempo também deveria ser titular. Mas, o campo gritava, né, que o Souza deveria ser titular, que o Bom Tempo deveria receber mais chances, é um jogador muito talentoso, né, e que com o Vojvoda tem tido pouquíssimos minutos. JP Sherman também é um cara que se destaca no Sub-20, né, acho que ano passado foi bem, esse ano pode... Agora que o Santos tem alguns problemas na lateral direita, apesar do grande jogo do Igor Vinícius contra o Palmeiras, pode ser um cara importante também, né? Enfim, e o Robinho Júnior, que esse tem que ser titular, acho que é o melhor jogador de ataque do Santos, talvez, hoje, é o que mais desequilibra, é muito talentoso mesmo. Enfim, acho que tem que ser titular também, né? O Santos vai ter uma parada duríssima contra o Mirassol, que é um timaço, a realidade é essa. Faz uma grande campanha, enfim. Mesmo que seja em casa, é um jogo muito difícil. E aí é isso, se o jogo é muito difícil, o Vojvoda tem que utilizar o que está dando certo. E o que está dando certo são os meninos da Vila e não essas grandes contratações da gestão Marcelo Teixeira. Agora o clássico majestoso em Itaquera, né? Temos Corinthians e São Paulo amanhã. Os dois times vêm de derrota, o Corinthians para o Ceará e o São Paulo para o Bragantino. E os dois times precisando se provar e vencer para mostrar para a torcida o que eles querem nessa reta final de Brasileirão. Então, começando aqui da minha esquerda, o que vocês esperam para esse jogo? Vai ser um jogo fácil para o Corinthians contra o Hospital UFC? Ou vai ser jogo difícil? Honestamente, eu não espero absolutamente nada, porque, que nem você falou, são dois times que não estão brigando por mais nada, né? O São Paulo, ele tá, teoricamente, brigando por uma vaga na Libertadores, mas é praticamente impossível, dada a distância de pontos. É o Botafogo, que às vezes colocaram, agora não vou lembrar, mas, enfim, dada a distância de pontos, é praticamente impossível chegar nesse momento do campeonato, e o Corinthians também tá só focado aqui na Copa do Brasil, e... de fato é isso, um clássico que não tem, ao meu ver, nenhum peso assim para as duas equipes. Acho que não vai mudar time em reserva porque é um clássico, querendo ou não, e isso pode custar emprego de algum treinador, mas de fato vai ser um jogo bem com um atrativo bem baixo, eu diria, muito por conta dessa situação que ninguém tá brigando por nada nesse momento aí do campeonato. Ninguém tá brigando por nada, muitos desfalques. Possivelmente o Corinthians vai ter o Memphis de volta, né? Não sei se vai ser titular também. Não tem o Garro, e o São Paulo, não dá nem pra contar nos dedos quantos desfalques tem. E é isso, eu acho que na verdade vai ser um jogo bom, vai ser um jogo truncado. E porque realmente, como você disse, não vale nada, né? Então pode ser que tudo aconteça. Cara, eu acho que o São Paulo ainda tá na briga pela Libertadores, querendo ou não, por uma pré-Libertadores. Às vezes ali você tem um Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga ali pro 8º na pré-Libertadores. Então o São Paulo tá nessa briga, o São Paulo ainda precisa dessa vaga desesperadamente, né? Enfim, precisa jogar Libertadores.
Mas é isso, é um jogo muito difícil, né? Esse clássico. O clássico é sempre difícil para os dois lados, não importa o momento, não importa nada assim, é sempre um jogo diferente, um campeonato à parte. E é isso, acho que o São Paulo com muitos desfalques vai ter um jogo bem difícil na Arena Corinthians. Vai pegar um Corinthians também desfalcado, mas menos desfalcado, né? O São Paulo, cara, tá difícil montar um time de verdade, enfim. Então é isso, vamos ver. De qualquer forma, jogo difícil, jogo complicado. Jogo que o São Paulo vai ter que competir, vai ter que ser como o Vasco, né? Como o jogo contra o Vasco, se defender bem ali, tentar os contra-ataques, enfim. Vamos embora. Falando desse jogo ainda, né, o São Paulo tá com 15 desfalques, pode chegar a essa marca, um time e quase e meio, e esses jogos que a gente não espera nada, né, Corinthians e São Paulo, assim como, por exemplo, um Juventude Sport que pode ter um jogo bom, né? Então, a que ponto vocês acham que esses desfalques do São Paulo vão fazer falta pro time? Porque, 15 desfalques? O que é isso? É o departamento médico futebol clube, não é mais o São Paulo. Dá pra jogar? Quem que vai botar lá jogar? Não tem como mais, não sobrou time. O que você acha, Camurati? Bom, com certeza os desfalques fazem falta, né? Porque, que nem se falou, são 15 jogadores, um time e meio, e querendo ou não são alguns dos principais jogadores do São Paulo, né? Hoje, por exemplo, já saiu a notícia do Lucas, né, que não joga mais essa temporada, que no momento é o principal jogador de maior nome no São Paulo, então obviamente isso aí vai ser um problema que vai, enfim, causar dificuldades. E, bom, de fato é isso, São Paulo vai estar sofrendo muito com desfalques. Acho que o que faz a temporada do São Paulo não ser tão boa, inclusive, é justamente a quantidade de desfalques novamente. E, de fato, nesse momento aí você pode, às vezes, encontrar um jogador da base que pode decidir alguma coisa, mas até os jogadores da base que estão vindo também estão lesionando. Tá realmente a bruxa solta no São Paulo. Mas, sem dúvidas, é uma das grandes razões que fez o São Paulo ter uma temporada decepcionante. Não sei se alguém quer complementar. Agora teve o Arboleda e o Enzo Dias também, né, que ficaram de fora do time. E os jogadores da base que podiam ajudar foram vendidos pelo Júlio Casares, né? Então, eu acho que nada mais justo ouvir um São Paulino falar sobre isso. Eu queria parabenizar o Júlio Casares novamente. Né? O departamento médico dele é de excelência. Ameaça aí. Né? Preparação física. Enfim, a janela de meio de ano dele trouxe Tapia, Dineno, Rigoni, jogadores de elite, né? Não, obrigado, Júlio Casares. Obrigado. É isso aí, mano. É isso aí. A temporada de São Paulo foi estragada, cara. Pelas decisões de Júlio Casares, para um departamento médico que é atrasado, para uma preparação física que não consegue fazer esses caras terem uma sequência, né? Agora a gente teve a informação que o Enzo Dias está fora da temporada, que o Lucas também está fora. O São Paulo vai jogar esse final de temporada com o Ferreirinha como ala esquerda. E ok, ele foi bem contra o Flamengo nessa função, mas tem que ver até quando ele vai conseguir manter uma regularidade numa função que ele não joga. Enfim, é isso, cara. O elenco de São Paulo tá, mano, totalmente defasado. Precisa mudar muita coisa e... É isso, precisa mudar muita coisa, tem que ter uma revolução dentro do clube. Eu não sei de onde ela vai começar, eu não sei por quem ela vai começar, mas coisas precisam mudar. Coisas precisam mudar. Antes da gente falar dos palpites e fechar o bloco do Brasileirão, Otávio, você acha exclusivamente essa pergunta pra você? O Ferreirinha, que você acabou de citar aí, ele vai fazer os gols que faltam pro Neto cumprir a aposta dele? Cara. Falando com o coração, acho que sim. Falando com a razão, não. Quantos gols que faltam? Faltam 2. Mas o Ferreirinha voltou a fazer gol agora contra o Flamengo e não fazia gol há muito tempo, né? Então, cara, eu acho que não. Sendo bem sincero, eu acho que não. Mas se fizesse, seria realmente, histórico. Seria histórico. Então, pra fechar, vamos pros palpites da rodada, começando por Palmeiras e Vitória. Eu vou no simples, vitória avassaladora do Palmeiras, 4-0. Eu vou no 3-0 pro Palmeiras. Foi 3-0 Palmeiras. 3-1. No Maracanã, Fla-Flu, eu vou de 2-1 para o Flamengo. Eu costumo sempre chutar baixo pra não zicar meu time, então vou no 1-1, torcendo pra uma vitória, obviamente, mas realmente não tô muito confiante nesse jogo. Vou de 1-1, cara. Cara, eu vou seguir os relatores, vou de 1-1. Já você que vai ligar a TV para assistir Santos e Mirassol, sinto muito, mas vai ser 0-0 e o Neymar não vai fazer absolutamente nada. O Mirassol vai ganhar esse jogo, 1-0. O Santos vence 2-1. Mirassol vence 2-1. E pra fechar, Corinthians e São Paulo em Itaquera, vitória simples e seca do Corinthians, 1-0.
Como eu falei, vai ser um joguinho acho que meio morto, 1-1, justo, ali, tranquilo, sem grandes emoções. Esse jogo aí vai ser 2-2. Vai ser 1-1zinho. Se Gonzalo Tapia jogar, vai ter gol dele. Então esse foi o bloco do Brasileirão. Agradeço a todos vocês da minha bancada e fiquem agora com o bloco do basquete. Até o próximo programa. Começando os esportivos, o bloco de basquete hoje. E hoje, assim, vamos lá que assim, a temporada começou agora. E assim, a temporada começou tem mais ou menos um mês e pouco. E a novidade também é que tá aqui no programa. A gente tem um novo comentarista hoje, Gabriel Diniz. Seja muito bem-vindo. Salve pessoal, salve galera. E torcedor do Oklahoma, como vocês podem ver pelo Westbrook. Meus pêsames, mas tudo bem. Modinha, né? Modinha. Deixa pro debate. Mas só falando sobre o principal assunto, eu acho que a gente pode falar sobre essa semana, que é a volta do LeBron na sua 23ª temporada na Liga. E ele já chegou com 12 assistências na sua estreia, o que mostra cada vez mais que a longevidade desse cara é um absurdo. Pra vocês, ele é o GOAT? Olha, como eu sou LeBronzete, eu afirmo pra mim que ele é o GOAT. É simplesmente o atleta com a maior longevidade da história dos esportes em geral, na minha opinião. Então, pra mim, ele é o GOAT, é líder em pontos, tá no top 5 de assistência, no top 25 de rebotes. Vai se tornar o atleta com mais jogos na história da NBA, então, pra mim, ele é o GOAT. E pra você, Cubista? Eu acho que não deveria nem existir essa discussão, né? O LeBron James, por mais que não tenha o mesmo número de títulos MVP que o Michael Jordan, ele é o maior da história. Ele é o maior pontuador. E um cara que tem triplo-duplo na história da NBA, não tem o que fazer, ele é o maior. E pra você? Eu acho que também o que leva muito em conta é a gente estar assistindo isso acontecendo, né? Então, pra mim também ele é o GOAT, é 4 vezes MVP de finais, então pra mim ele também é. E eu queria puxar aqui um debate sobre qual, assim, né, nesse tempo que a gente tem de temporada, qual que pra vocês é a decepção falando de time? Vocês têm alguém na cabeça? Pra mim é o Mavs, por conta do elenco muito forte que tem em questão de nomes. Mas a possível troca do Anthony Davis pro Bulls, pra mim, é o martelo de que essa troca foi uma completa cagada feita pelo Nick Harrison, que foi demitido, que é outro indicativo. E que agora, com o melhor prospecto desde LeBron James, Cooper Flag, não rendendo o que a gente esperava que ele rendesse. Parte dessa culpa vem do Jason Kidd, que estava colocando ele na 1. E ele é um 3, claramente. Ele não vai ser um LeBron James que vai chegar jogando na 1 e na 3, ele não é esse cara. E pra mim, a decepção da temporada até o momento, nesse mês de temporada, é o Mavs. E pra vocês? Eu acompanho da sua opinião, que o Mavs é uma das decepções, mas acho que a maior decepção fica com o Grizzlies, que é um time que tem uma base boa, na minha opinião, só que não tá sabendo jogar junto. Tem o Jamoran, que desde que ficou suspenso não conseguiu voltar em alto nível. O Jaren Jackson, desde que assinou o contrato multimilionário dele, também não vem jogando em alto nível a ponto de ser um diferencial pro Grizzlies. Fizeram a troca do Bane na off-season, que não encaixou muito bem a chegada do KCP, e entre outros jogadores como o Ty Jerome, que eles trouxeram da off-season, ainda não estreou e tá prejudicando um pouco o planejamento dessa equipe. E é isso. Pra você, Filipão? Pra mim, eu acredito que Dallas também é uma das maiores opções, mas o Clippers também é uma surpresa bem negativa, porque tudo que eles traziam pra essa temporada, Bradley Beal, Chris Paul, por mais que já não sejam os mesmos, são jogadores talentosos que dá pra... A gente acredita que estaria rendendo mais. Mas você ainda esperava algo vindo do Bradley Beal? Vindo da segunda unidade, sim. Porque ele não teria a pressão de, vamos supor, fazer 20 pontos por jogo. Ele entregando os 10 pontinhos que ele poderia entregar, ele já agregaria, mas nem isso ele vai conseguir fazer. Tá, é porque eu particularmente sou um cara que eu parei de acreditar no Bradley Beal. Pra mim, ele nunca foi esse cara, como a gente pintou, ele levou o Washington pra alguns playoffs, mas a corrida mais positiva dele foi aquela temporada com o Westbrook em Washington, que ele fazia a média de 25 pontos no máximo. E pra mim, um jogador que com média de 25 pontos em Washington, que é um time que rodava em torno dele, eu acho que ele foi um pouquinho superestimado durante toda a carreira. Então acho que ele chegar no Clippers agora e colocar a pressão dele fazer 12 pontos, pelo menos vindo do banco e depois de uma passagem desastrosa pelo Suns, pra mim é algo que eu praticamente nunca caí nessa expectativa. Eu criei uma certa expectativa, principalmente por Clippers não ter nada. Aí era uma luz no fim do túnel. Porém, agora acabou já a expectativa, durou 10 jogos no máximo, no máximo 10 jogos.
Então, o Clippers tende a não evoluir tanto, porque as peças é mais do mesmo. Perdeu o Norman Powell, que tá voando no Heat. Então, eu acredito que a maior decepção é o Clippers, ainda mais por conta da off-season que fez. E pra você? Cara, só pra completar o que ele falou, eu acho que quando um jogador ele atinge uma certa idade e aí ele começa a trocar muito de time, ele acaba não rendendo muito. Ele fica trocando de um lado, fica tentando se encaixar em um time que não vai dar certo. Então acho que esse é um caso do Bradley Beal nessa temporada. E eu já vou na contramão de vocês. Eu vou falar de um time que ele tá 9-7, eu acho. Ele tá positivo, só que eu esperava mais, que é o Orlando Magic. Eu acho que ele tem um timaço e que poderia estar rendendo muito mais. Eu acompanho um pouco a sua opinião sobre o Magic, porque assim, é um time que se reforçou bem. Teve uma principal troca nessa off-season, que foi a troca pelo Desmond Bane, que eu acho que por um lado prejudica o time do Grizzlies, mas por outro, o time do Grizzlies, essa decepção vem muito por conta do Jamoran. E que é um cara que, assim, desde que voltou da suspensão, da lesão que ele teve, a gente esperava que ele fosse voltar no mesmo ritmo, ele não voltou. E ele não conseguiu ter o salto de produção que se esperava dele. Exatamente. E ele voltou num ritmo completamente apático com o time, o que é até uma falta de respeito com a organização. Sim. Que querendo ou não, deu essa visibilidade para ele. Eu acho que assim, ok, se ele tivesse sido draftado por qualquer outra franquia, ele continuaria sendo esse jogador. Mas em Memphis ele realmente recebeu a bola na mão e recebeu a confiança para ele fazer o jogo dele. E ele fez. Foi para All-Star, levou o time para playoff. Eu acho que agora esse desrespeito que ele está tendo com o time tem sido algo bem negativo. E eu acho que para mim é esse o principal fator do Memphis estar tão lá embaixo. Porque é um time capacitado. Você tem um Jaren Jackson Jr., que é um cara que bateu o defensor do ano, contestado, mas tem o título. Você tem um KCP, que é um bom jogador, você tem boas peças complementares, só precisa da estrela. A estrela tá ali, mas ela não quer jogar. E agora falando de surpresas, vocês têm alguém de surpresa na temporada? Pra mim, eu tenho isso claro, que pra mim o Pistons eu não botava nenhuma fé, que eles iam estar com 10 vitórias seguidas. Eu também não esperava. O Pistons é um baita de um time, tem jovens jogadores, Cade Cunningham já é uma estrela, Jalen Duren vem caminhando para ser um dos grandes pivôs aí da liga, só que eu não esperava realmente eles serem líderes do leste. Mesmo no início da temporada, onde muita coisa ainda pode mudar, eu não esperava já esse nível de Pistons para essa temporada. Talvez para a próxima, ou talvez mais para o final da temporada, mas é uma grande surpresa. Só que, para mim, uma surpresa é o Atlanta Hawks estar bem sem o Trae Young. Nos últimos 10 jogos ganhou 8, perdeu 2, e isso para mim era completamente inesperado. Se alguém no começo da temporada falasse que o Hawks estaria bem sem o Trae Young, eu ia chamar de maluco, porque o Trae Young até então era o único nome positivo desse time, e eles estão conseguindo sobreviver e ir bem sem o Trae Young, então pra mim é uma baita de uma surpresa. Não, e com o Jalen Johnson jogando muita bola, o Onyeka Okongwu esses dias meteu 8 bolas de 3, o que era um recorde pra ele em si, acho que na carreira inteira dele, ele nunca meteu 8 de 3 no jogo, e jogando muita bola, o Jalen Johnson. Ele fez, acho que foi na semana passada que ele fez o jogo da vida dele, cabe errar em todas as estatísticas. Quase um quádruplo duplo. Quase um quádruplo duplo. E foi inclusive nesse jogo que o Onyeka acho que meteu 8 bolas de 3, ou se não me engano foi no seguinte. Mas pra você, Felipão, qual que é a surpresa até da temporada? Para mim, acredito que o Pistons ou até o Suns eu coloquei eles como o penúltimo colocado na Conferência Oeste. Então, particularmente, eu acredito que ele está surpreendendo a todos. Todos não, né? Mas está me surpreendendo. Porque eu não acreditava que o Suns ia jogar nesse nível. Melhorou. Um time, por nome, não é melhor que a temporada passada, mas são peças que estão se complementando, estão jogando bem juntos. E deixou de ser aquele apenas basquete individual, virou um basquete coletivo. Então, pra mim, eles são uma surpresa ao lado do Pistons. Né? Eu vou acompanhar você, Jota. Vou no Pistons também. Eu acho que o Cade Cunningham ele se machucou por uma semana agora. Entrou completamente ru na liga, o Dennis Jenkins, e o cara simplesmente começou a pontuar absurdo. Então, é aquele time que está encaixado. Qualquer peça que você vai colocando no lugar ali, ele acaba dando certo. Até o próprio center deles, o Duren, ele parece que ele evoluiu bastante essa temporada, porque ele tinha muitos problemas de falta, e agora ele parece que está melhor. E também tem o lance de que, assim, pra mim, acho que esse sucesso do Pistons até então se deve muito ao fato do Jalen Duren estar melhor também. Claro, tem a evolução do Cade Cunningham, que é um cara que ele já chegou pronto pra liga.
Ele, assim, cara, primeira pick de draft, mas que ele não tinha um elenco ao redor dele. Esse elenco foi montado. E hoje ele tem boas peças complementares, tem o Duncan Robinson voltando a jogar muita bola. A última temporada significativa que ele teve foi na bolha. Então, assim, naquela corrida com o Heat que eles batem final contra o Lakers, e ali o Duncan Robinson realmente deu o nome dele para a liga. Depois ele teve aqui boas temporadas, mas sempre com as médias dele de 10, 12 pontos e sendo um bom chutador. Agora que realmente ele está tendo esse papel de protagonismo. Voltando a falar um pouco do Nico Harrison. Vocês acham que realmente essa é uma das piores trocas da NBA? Você acha que realmente com a demissão dele e o Anthony Davis sendo vinculado no Bulls, você acha que realmente esse é o martelo de que essa é a pior ou uma das? Eu acho que é uma das piores, porque você cogitar trocar o seu melhor jogador, ou talvez o melhor talento que pisou em Dallas da história. Claro que teve o Dirk, mas eu acho que em talento puro, o Luka Doncic é o melhor jogador que pisou em Dallas. Você ir atrás para trocar ele, não é que o Lakers ligou pro Dallas e falou, Dallas, você consegue me ver o Luka? E ele falou, tá, sim. Não, ele foi atrás do Lakers e falou, ó, tô te oferecendo o Luka aqui, você me dá o Anthony Davis. Então pra mim isso é uma das piores trocas da história por conta disso. Você troca o maior talento que sua franquia já teve. Tudo bem, você recebeu algo em troca, que é o Anthony Davis, que é um cara bom. Só que é um cara cheio de lesões. Você recebeu o Max Christian, que é um cara bom, mas nem se compara ao que o Luka era na temporada de rookie, por exemplo. E você é um cara que levou o time para uma final de NBA. E com um elenco horroroso. Pior do que é hoje. E ainda você recebe uma pique de primeiro round em troca. Você troca o maior talento da história da sua franquia por uma pique. Isso é inconcebível. Eu acho que não necessariamente tudo que está acontecendo com o Dallas essa temporada é reflexo dessa troca. Só que não se esperava coisa boa depois de uma troca essa ideia de troca, principalmente. E pra você, Felipe? Eu acredito que não é a pior, porque a troca do Paul George pro Clippers foi bem ruim. Pro Clippers, você acha? Não. Pro porque eles trocaram o Shai, milhões de picks, e as picks não acabaram até hoje. A pick ainda tem uma rodada. Eu acredito que essa tenha sido a pior trade, mas eu com clubismo adorei essa troca, eu não vou falar que foi ruim. Mas se você for olhar pro lado do Dallas, o estrago que fez na franquia já não vale a pena. Com a torcida também, né? Exatamente. Porque você não criou apenas... O estrago não foi só dentro de quadra, foi fora de quadra. Eu acho que talvez tenha sido o maior estrago, porque vamos supor, eu acredito que estaria melhor o time com o Luka jogando agora, porém não dá pra saber, porque o Curry ainda tá machucado, então não dá pra saber, não dá pra afirmar que o time estaria melhor, mas o nível eu acho que seria o mesmo. Não, e apesar de, assim, isso tem um lance do impacto na torcida. Sim, eu acho que o maior impacto foi na torcida. Então, você vê que os torcedores falam isso, inclusive, que é uma torcida que assim, completamente apática agora com o time. Então, que antes tinha um motivo para eles irem pro ginásio, ver o Luka, agora não tem mais. Agora eles vão para ver o Cooper Flag, que tá jogando bem, mas que continua sendo um novato. E que ele não vai entregar o que o Luka entregou, pelo menos, no primeiro ano dele da liga. E pra você, Gabriel? Não, eu já afirmo que é a pior troca da liga, sim. Que, só pra fazer um paralelo rápido, imagina o Léo Dias anunciar uma fofoca tremenda. Foi isso que aconteceu. O insider principal da NBA, ele deu a notícia e ele falou, eu não acredito no que eu tô escrevendo, eu tô tremendo aqui. É um absurdo o que aconteceu em Dallas. Eu acho que demorou pro Nico Harrison ser demitido. Então eu acredito sim que foi a pior troca. E ainda mais que assim, o time ele não foi para um rebuild, ele não tinha uma ideia do que ele estava fazendo. Ele não foi para um rebuild, ele não foi para um win now. Então nem ele sabia o que estava fazendo. Foi a pior troca, sim. Vocês acham que essa troca ela é pior do que a troca que devastou o Brooklyn? A que levou Durant, Harden e Kyrie, e que depois, quando saiu todo mundo, o time de Brooklyn ficou completamente devastado? Você acha que essa troca conseguiu ser pior? Eu acho que é pior. É porque essa troca já tá tendo impactos negativos agora. Só que eu acho que essa troca vai ter impactos muito maiores, e negativamente falando, daqui 5, daqui 10 anos. Porque o Luka é um jogador que ainda é novo.
Você trocou o maior talento jovem da sua equipe por nada. Talvez da liga. Nada não. Talvez da liga. Não, você recebe o Anthony Davis, que é um cara que se machuca muito. Você recebe uma pick de first round, que não é nada. Você recebe o McCrish, tá bom, o McCrish. Mas você trocou o Luka. Então o impacto negativo vai durar por muito tempo. O Nets foi uma tentativa ousada, mas não dá pra falar que aquele time deu errado por conta da troca. Deu errado porque o Kyrie teve alguns problemas nesta quadra, teve lesão, teve problema com a questão da vacina, né? Então não dá pra falar que aquele time deu errado dentro de quadra. Aquele time deu errado muito pelo extra quadra. Então eu não acho que foi uma troca necessariamente ruim. Não teve os objetivos alcançados, mas não foi uma troca ruim. Eu acredito que a do Dallas foi infinitamente pior que a do Nets, porque além do caos que está sendo a torcida tudo, não tem uma justificativa plausível para trocar o Luka. Todas as justificativas que lhe deram, saúde, eles trocaram pelo Anthony Davis, que tem um histórico de lesão maior que o Luka. Aí eles falaram do Luka por conta do peso dele, o Luka emagreceu. Tudo que eles justificaram para troca por causa da defesa, pela defesa do Luka, o Luka melhorou na defesa. Exatamente. Então, ao recorte rápido, o Luka já calou a boca de todo mundo que elogiava a troca, que muitas poucas pessoas. Então, por isso que eu acho que foi bem pior. E pra você, Gabriel? Não, eu concordo também. Eu acho que você trocar um franchise player não tem nenhum sentido. Não tem como. Então, pra mim, eu tenho na cabeça de que a troca que levou Durant, Harden e todo mundo para aquele time de Brooklyn, ela teve uma justificativa para aquela troca realmente não ter dado certo, que foi o pé do Durant, pisando na linha contra o Bucks. Se ele não calçasse 55, acho que talvez teria sido um bom impacto. Mas, bom, eu acompanho vocês. Eu realmente acho que essa troca foi uma das piores da história, se não a pior. Porque você troca um jogador geracional por uma inconstância. E, ok, veio o Cooper Flag, que pode vir a ser esse cara geracional. Mas, até o momento, ele não demonstrou isso. E ele não veio na troca do Luka. Então, não dá pra dizer que ele veio fruto da troca, né? Ele veio, não é resultado direto da troca. Claro que teve uma consequência da troca, que o time não veio aos playoffs, foi pra loteria do draft, só que não veio diretamente da troca. Então, claro que não dá pra tirar o Cooper Flag desse balanço, mas não dá pra também considerar que o Nick Harrison estava esperando um Cooper Flag na mão dele quando ele aceitou a troca. Mas enfim, gente, foi esse o programa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere deixar um gostei e compartilhar para quem você acha que pode gostar. E foi esse o programa. Muito obrigado. Fiquem no próximo.